Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, a vereadora, cumprimentar os secretários, os nossos empresários, aos nossos líderes comunitários, a nossa arquiteta, a todos que vêm nessa tarde de hoje, mais uma vez, unirem-se à Secretaria de Planejamento, unirem-se à Câmara, para que a gente possa galgar o que pudemos de melhor às comunidades do Jardim Janaína, Bom Viver e toda a região sul do município do Iguaçu. Gostaria de convidar, em outras ocasiões, o vereador Manuel já participou, eu gostaria de hoje convidar o vereador Wilson para ficar aqui conosco na mesa, vereador. Como essa reunião não existe um vereador proponente, são todos os vereadores indistintamente, né? Somente para também ficar, o vereador Wilson é da comunidade, vereador Maneca, vereador Nino e o vereador Davi também, né? O Irineu. Bem, senhores, mais uma vez a gente se reúne, na realidade o que a gente está pautando é uma organização maior para que realmente os pleitos da comunidade do Bom Viver sejam contemplados, sobretudo aqueles que há muitos anos vêm se lutando e sem sucesso. O que a Secretaria de Planejamento definiu e que, na realidade, há de se tirar o chapéu, vamos dizer assim, não somente a Secretaria, bem como a todos os vereadores que estão encarando também essa luta, a todos os empresários, porque nunca, em nenhum outro momento, discutiu-se dessa forma. Prometeu-se, a cada 4 anos, a cada postulação política, foram em algumas regiões e prometeram. Mas, infelizmente, o tempo, que é o senhor da razão, comprovou que não é assim, que terra não cai, né? Terra não cai a bel prazer do gestor público, áreas de lazer de forma necessária, grandes o suficiente para contemplar o anseio da comunidade também não surgem do nada. E pela primeira vez, a nossa Secretaria de Planejamento, em conjunto com a nossa Câmara de Vereadores e Executivo Municipal, estão abrigando os anseios da comunidade, discutindo com aqueles que podem ajudar ainda mais a população, que são também os empresários, ou seja, oportunizando a cada um que não somente ajudam a comunidade, mas que também precisam de uma comunidade forte, né? De uma comunidade bem organizada. E é isso que a Secretaria de Planejamento quer fazer, junto com a Câmara de Vereadores. Então nós estamos mais uma vez reunidos, lembrando que há de se fazer ainda muitas reuniões, porque a tarefa não é fácil. Foi passado alguns projetos das empresas, a Secretaria de Planejamento teve um tempo, deu uma remodelada, e a gente abre mais um dia de discussão. Né? Com certeza ele não vai sair daqui hoje resolvido, mas a gente vai caminhar mais um degrau. E isso é o mais importante na história. Então, queria passar primeiramente a palavra ao Matheus, nosso secretário de Planejamento. Só um minutinho, deixa só o secretário, depois a gente vai... E pediria também ao pessoal do som lá, pediria até ao pessoal dos empresários ficasse mais aqui na frente, porque na hora do uso do microfone, que a gente está gravando todas as nossas audiências, e que na hora da fala, que gostaria que cada um usasse o microfone. Secretário Matheus. Boa tarde a todos os presentes, cumprimento todos os vereadores da casa, todos os empresários, proprietários, líderes comunitários. Boa tarde. Até em respeito aos vereadores que, pelo que eu estou verificando aqui, acho que são 4 vereadores aqui que não estiveram presentes nas demais reuniões. Eu vou fazer um breve relato do que é a intenção que a gente está propondo. Na oportunidade da revisão do plano diretor, existiam 3 áreas
lá na região do Bom Ver e Janaína, que a prefeitura tinha feito uma proposta de alteração de zoneamento, mas que naquela oportunidade houve uma discussão lá na reunião comunitária, e aí a própria comunidade se reuniu depois, né, vereador Nino, e decidiu optar para que posteriormente se aprovasse o plano, até porque se tinha uma certa urgência em virtude de algumas alterações necessárias, aquela oportunidade de propôs que essa região fosse olhada posteriormente, depois de aprovado o plano, e fosse feito depois. Então, a gente chamou os empresários novamente, e aí, em conjunto com a Câmara de Vereadores, a gente está rediscutindo o zonamento daquelas áreas. Qual o objetivo? São áreas que, num plano anterior passado, nem esse outro, no passado, foram criadas como os EIs, como os RU, ou seja, áreas sem potencial construtivo. Claro, os proprietários se sentiram prejudicados, e de fato foram, porque aquelas áreas em detrimento de outras, né? E a gente já vinha discutindo isso anteriormente, o antigo secretário, o ex-prefeito Castelo, só que em virtude não conseguiu realmente chegar num denominador comum, e esse é o momento que a gente está rediscutindo esse projeto. O que a gente está propondo? Propondo alterar o zonamento daquelas áreas, ou seja, dar para aqueles proprietários o mesmo zonamento que o vizinho dele tem, ou seja, não distinguindo ninguém, fazendo tudo de forma bem similar, todo mundo com o mesmo zonamento. E em virtude disso, por esse ganho de troca de zonamento, esses proprietários darão à comunidade algum benefício, equipamento, alguma situação, que a gente vai discutir isso aqui agora. Fazendo esse breve relato, passo a tratar qual foi a evolução da última reunião. A última reunião, os proprietários apresentaram um esboço, apresentaram um esboço do seu projeto, algo bem superficial, porque realmente eles não têm um projeto executivo do que vão realmente executar naquela área. Quem aqui tinha um projeto mais claro do que faria era o pessoal da família Damasio, com mais os vizinhos deles ali. Eles já tinham realmente um pré-projeto de loteamento. Então esse foi um dos empresários que a gente não conversou, porque, lógico, claro, na oportunidade de discussão das diretrizes urbanísticas do loteamento, isso a gente vai discutir, onde é que vai ficar uma área de arruamento, ou uma área adicional, uma área verde, enfim. Mas já tinha uma situação mais concreta realmente do que poderia ser feito. Em relação às outras duas áreas, a gente observou que talvez pudesse ter algum problema com questão ambiental, com questão realmente da comunidade, como aconteceu com o pessoal da área do seu Lorival, né? Que Marcelo Coan, né? Marcelo, que é o filho dele, que é o proprietário. A área dele, pelo projeto que foi apresentado, a gente entendeu que a gente não conseguiria fazer aquele projeto, porque prejudicaria a comunidade ali no entorno, em termos de acesso, em termos de algumas áreas ficarem travadas. Então a gente chamou ele, junto com uma empresa que era parceira dele na oportunidade, e pedimos algumas alterações do projeto. Até voltamos a conversar posteriormente. O Sr. Lorival disse que a empresa, em virtude daquelas situações, disse que não seria viável para eles executar aquele projeto. Então, nesse caso do Sr. Lorival, a gente meio que deu um passo atrás, em virtude desse parceiro que ele tinha não ter mais daquele interesse. De qualquer forma, ele, como proprietário, tem interesse de continuar nesse processo. Ele quer edificar algo naquela área, e é parceiro também de fazer a contrapartida necessária. Entretanto, ele vai ter que buscar um novo parceiro. E é sobre essa diferenciação que eu queria tratar com vocês aqui hoje. A gente conversou também com o pessoal da Biguaçu Business, proprietário daquela área da antiga Indil lá, em virtude de uma situação, de uma proposta que eles tinham feito. Então a gente conversou, chegamos num denominador comum.
E qual é a proposta que a gente traz aqui hoje? Até então a gente estava tratando de uma troca de uma operação única, ou seja, fazer uma alteração no plano diretor das 3 áreas no mesmo momento. O que a gente tinha se proposto a fazer? Pegar as 3 áreas, verificar o projeto, ver qual seria o incremento de potencial construtivo lá e analisar de forma isonômica qual seria a contrapartida proporcional de cada um e de que forma a gente ia distribuir isso nas áreas que ficassem para a prefeitura. Em virtude desses contratempos, a situação que já ficou pendente lá naquela questão do seu Lorival, uma outra situação, a gente não conseguiu fazer esse cálculo. Porque a ideia é o que era, o que a gente tinha combinado. A prefeitura conseguir quantificar esse valor, essas contrapartidas, e verificar qual seria a melhor área. Por exemplo, vamos supor, até foi um exemplo usado naquela oportunidade. O seu Lorival tinha proposto uma área de lazer e uma creche na área dele, numa área que queria ficar. O pessoal da Big Also Business era um campo de futebol, mais uma sede e mais um posto policial. Eu acho que era mais ou menos isso. E o pessoal lá da família da Masi, mais os parceiros ali, era também um campo de futebol e mais um posto de saúde, se eu não me engano. O que a gente ficou de fazer era verificar, tentar fazer urbanisticamente, alocar esses projetos nessas áreas que sobrariam para a prefeitura, o que foi impossível em virtude dessa situação que ocorreu. E aí, em virtude de que a gente conversou com alguns dos empresários, e assim, alguns têm uma urgência diferente dos outros, né? Então, vamos supor que o pessoal do Big Also Business tem intenção de começar esse projeto deles amanhã. Já o pessoal da família da Magi pode ser que demore mais uns 6 meses. Mas o pessoal do seu Lorival pode ser que demore 1 ano. Então, a gente constatou que não há possibilidade de a gente fazer isso de forma igualitária. E aí, qual é a alternativa que a gente pensou e trouxe para vocês? Existe no plano diretor e existe no Estatuto das Cidades um instrumento chamado Operação Urbana Consorciada. O que é essa Operação Urbana Consorciada? Nada mais é que a mudança de nada mais é do que o que a gente está fazendo aqui. A mudança de um zonamento de determinada área, sendo que para isso, em virtude dessa mudança, o proprietário da área vai dar ao município uma contrapartida. Comunidade, no caso, né? Procedimento praticamente igual. Vai ter que passar por uma audiência pública lá na área, vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. Então, o procedimento é praticamente igual. O que a gente tinha proposto antes era fazer isso de forma conjunta. A gente verificou que não... Em que pese existe ainda o desejo de todos os proprietários em realizar esse instrumento, de realizar essa mudança de zonamento e dar essa contrapartida para a comunidade, a gente entendeu que a gente vai ter que fazer isso de forma separada. Vamos supor, vamos fazer primeiro uma operação urbana. Isso é o nome que se dá, mas na verdade é uma troca do zonamento se dando uma contrapartida para a comunidade. Então vamos fazer uma operação urbana no terreno da Big Also Business. Vamos definir naquela área o que é melhor. Vamos quantificar esse valor. E aí vamos fazer uma para aquela área, uma para a área da família da Masi ali, com seus vizinhos, e a outra para a área do Marcelo Coan. A ideia nossa é fazer isso até para que a gente ganhe tempo. Porque como o Marcelo foi um dos empresários que falou aqui na última reunião, e vocês devem lembrar bem, ele tinha um projeto já. Ele ia fazer um outro projeto ali naquela área. Aí como a gente conversou e chamou ele para aquela primeira reunião, e aí então ele disse, não, já que é dessa forma eu aguardo um pouquinho e vou fazer tentar, porque daí talvez seja um pouco melhor para mim. Só que talvez se isso demorar muito não seja interessante. Como foi tratado aqui, até o próprio Marcelo falou da última reunião, que ele estava propondo ali, já que não tinha outra solução, ele ia parcelar o terreno ali em alguns lotes, ia construir algumas casas e ia fazer
o que a comunidade ia deixar de ganhar, uma contrapartida, algum equipamento que a comunidade vem batalhando bastante tempo. Entendo que a municipalidade também ia perder, porque deixa de atender a comunidade num pleito bem relevante, e o empresário também perderia um pouco do potencial lá da sua área. Então, por isso que a gente está propondo isso, fazer essa diferenciação, fazer isso de forma isolada, para que a gente realmente consiga tirar isso do papel. Vamos supor que a gente possa identificar, vamos dar um exemplo, né? Que na área lá do Bigosul Business, lá, que é a antiga área da Endil, naquela região lá seja mais interessante e a gente fazer o campo de futebol, a sede e uma área de lazer. Então já podemos propor, já porque ele já tem uma situação mais definida, já podemos propor isso e fazer isso. Não impede que a gente não vai fazer os outros, muito pelo contrário. A nossa ideia até era a gente fazer isso em conjunto. Só que às vezes nem sempre depende da pessoa. O seu Lorival tem todo o interesse de fazer aquilo, mas o parceiro dele que ele tinha no momento achou que não era tão interessante. Ele vai atrás de outro parceiro e vai conseguir. Mas para que a gente consiga dar uma celeridade no processo e talvez identificar para a comunidade lá tratar algumas situações mais urgentes, a comunidade vai dizer para a gente, o mais urgente hoje é o campo de futebol, ou é a creche, ou enfim, quem vai dizer isso para a gente é a comunidade. A gente já pode tratar naquela área lá dele. Três vai acarretar. Mas é uma audiência pública local, não é uma audiência pública geral, município inteiro. Assim, vereador, eu não entendo como problemática essa questão, tá? Eu acho que a Secretaria de Planejamento, a infraestrutura que a gente tem, e com certeza a gente contaria com o apoio da Câmara de Vereadores, a gente tem condição hoje de fazer uma audiência pública local lá, por não ser uma situação tão grande. A gente tem condição de focar lá a divulgação no local, ter a estrutura lá no dia de filmagem, som. Isso eu acho que não é o grande problema, fazer 3 audiências públicas. O que a gente realmente queria era que a gente fizesse uma frente de trabalho agora, fizesse essa audiência pública e conseguisse concomitantemente tocar esses 3 projetos de forma simultânea. Infelizmente não podemos. Acho até que a gente pode tratar isso de forma simultânea, mas na hora de fazer a votação, fazer isso de forma separada. Até porque não é uma situação que a gente está criando, a lei nos permite fazer essa operação. O que a gente vai discutir daí, o que a gente teria que discutir, realmente a forma de quantificar isso. Quantificar, isso depende muito do projeto, né, que vai ser apresentado ali para a região. Por exemplo, se eu vou apresentar um projeto de um loteamento, e aí eu vou ter um potencial construtivo X, é uma coisa. Se eu vou apresentar um projeto de 10 unidades multifamiliares, e aí eu vou ter ali, 800 unidades habitacionais, a contrapartida é muito maior. Então, o que a gente precisa é definir essa questão do projeto que vai ser feito, né? A questão do Bigosul Business e da família da Masa ali com os vizinhos, eu acho que já está mais encaminhada, porque é um loteamento. E a Luana até... eu trouxe hoje a Luana, que é arquiteta efetiva na Secretaria de Planejamento, porque ela já, inclusive, fez um curso específico nesse instrumento da operação urbana consorciada, vem estudando essa área e já está em busca de uma expressão, ou seja, da forma como a gente vai conseguir calcular o valor que nós vamos chegar nessa contrapartida. Eu até gostaria de ouvir a Luana, se a Salete me permitir. Acho que está desligado. Rafael, só um minutinho por questão de ordem, Rafael. Só um minutinho. Primeiro eu vou passar a palavra aos empresários para a apresentação, o pedido do vereador Luizão. Posteriormente, os vereadores que não estavam também, se quiser se apresentar também, né? O vereador Luizão não estava, enfim, para também fazer a sua apresentação. E posteriormente eu vou passar a palavra a Luana, porque não adianta, se a gente começar a retalhar, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Então, né, diante do que o Matheus falou, aí vamos dar andamento. Posteriormente a gente vai abrir. Então, gostaria de, primeiramente, passar a palavra aos empresários para a apresentação. Eu só gostaria de dizer que não é retaliação, que eu vou retalhar, entendeu? Eu só ia Gente, fazer uma pergunta só. Rafael, só para eu concluir aqui o que eu ia... É que a gente entende, e a gente tem também, como eu conversei com os empresários, a gente sabe o receio que eles têm e eu tenho convicção que eles vão falar isso. A gente precisa realmente de uma definição, se é possível a gente fazer e o quanto que isso vai custar para a gente. E aí eles também, porque eles precisam fazer essa conta para ver se isso é viável para eles ou não. Eu tenho certeza que eles vão questionar isso. Assim, ó, eu quero dizer para vocês que a Luana já vem trabalhando nisso há algum tempo. Ela tem algumas propostas. Ela tem algumas propostas de calcular esse valor. O que eu quero dizer, que eu quero reiterar aqui, o que a gente já falou nas outras reuniões, é assim, ó, a gente não trouxe nada pronto e a gente quer discutir com vocês isso porque a gente quer chegar numa situação que seja justa. Que seja justa para o empresário, justa para a comunidade e que não seja algo que onere demais o empresário, mas que seja algo também que não onere de menos e não dê nada para a comunidade, né? A gente quer contemplar nessa oportunidade a comunidade e quer que o empresário também tenha direito de usufruir da sua área, tal como o seu vizinho tem, né? Esse é o nosso grande objetivo. Boa tarde a todos, meu nome é Lourivaldo Souza Júnior, eu represento Marcelo de Souza, que é o meu filho. Eu possuo uma área ali de 9.600 metros, e só para vocês terem uma ideia, já estou há 3 anos nessa luta aí tentando liberar para construção. E já é o terceiro investidor que eu trago também, e declinou em função da última proposta que nos foi passada ali pela secretaria, que a rua, a princípio, que a gente iria abrir ali, era uma rua de 100 metros. E ali eu ia ter que doar para a prefeitura 1.000 metros do meu terreno, seriam 10%, mais a área verde e a creche que eu iria construir. Com essa nova solicitação, passará a rua para 3.000 metros e inviabiliza todo o projeto, porque, segundo a Caixa Econômica que ia financiar, teria que fazer um recuo de 6 metros e a rua ficar uma esquina. Então o terreno passaria de 9.000 para menos de 4.000 metros. Então inviabilizou todo o projeto e agora vou ter que ir atrás de um outro investidor. Só que com relação à rua, já tem, desde a época do prefeito Castelo, que a gente entrava com uma solicitação para liberar essa rua. Inclusive o vereador Maneca, estávamos comentando aqui, que há 1 ano ele já pediu essa solicitação para essa rua. E para que eu consiga um investidor assim mais rapidamente, é interessante que eu fosse, né, para que eu possa ter como mostrar para quem for lá olhar, possível. Bom, nós representamos aqui 4 famílias. Eu represento a família Araújo, nós temos a Luísa, que representa a família Menegás, temos o Luiz César, que representa a família Damásio, e temos o Ivo, que representa a família Silva, porque essas áreas juntas dão 96.000 metros, e seria um benefício muito grande para a comunidade. Eu, por exemplo, no meu terreno, eu tenho 22 lotes autorizados há mais de 20 anos. E eu nunca abri porque eu acreditei que seria possível fazer uma coisa melhor juntos. Estamos esperando as orientações. Essa proposta nos serve. Claro que precisamos orçar. Só o projeto do que nós pretendemos fazer custa mais de 100 mil reais. E nós, a partir do momento em que for definidas as diretrizes e o que precisa ser feito, tendo o aceno de que isso será discutido até o seu final, com Câmara e com as comunidades, nós estamos preparados para... Nós vamos ter que fazer, aglomerar áreas, vamos ter que fazer alguns documentos jurídicos legais, mas estamos todas as famílias dispostas a fazer isso. Boa tarde, meu nome é Edson, eu represento a Biguaçu Business. Nós temos uma área que temos a pretensão de lotear, e já entregamos nosso projeto para a Secretaria de Obras. E o que nós pedimos da Secretaria de Obras simplesmente foi agilidade, porque nós temos um outro projeto que se adequa ao plano diretor vigente. Então, se por acaso
esse trâmite for muito moroso, o que a gente vai trabalhar é de acordo com o plano diretor que existe hoje sobre a área, né? Passo agora a palavra aos vereadores, se quiserem, né, se apresentar, se quiserem já fazer alguma observação. Vereador Luizão. Eu só vou me apresentar, o vereador Luiz Roberto Felbach, em substituição ao vereador Ângelo Vieira, que é o detentor titular dessa cadeira. Obrigado. Boa tarde. Vereador André. Só para fazer a apresentação também, presidente. Cumprimentar a todos da mesa, todos os vereadores, empresários, moradores. Vereador André, também estou aqui para colaborar e ajudar principalmente a comunidade lá a realizar os projetos tão sonhados. Obrigado. Boa tarde a todos da comunidade, a todos aqui presentes, vereadores. Eu sou o vereador Ednei, mas conhecido como vereador Patê. Sinto-se à vontade, né? Alguns já me conhecem, outros não, mas também, como falou o vereador Décio, estamos à disposição também para que aconteça o melhor para toda a comunidade e para vocês também, os empresários da região. Obrigada, vereador. Vereador José Pedro. Boa tarde a todos, eu sou, todos me conhecem como vereador Bileco e eu estou aqui substituindo o Bilico e eu estou à disposição aí para tudo que for possível ajudar vocês aí que essa etapa seja completa quanto mais rápido possível, porque eu sei que não é fácil a pessoa querer fazer uma coisa e ter algum empecilho na frente. Obrigado. Vereador Manuel. Mateus, francamente, eu esperava que viesse para essa casa hoje, essa reunião, uma coisa mais, pelo que eu estou vendo, pela conversa que eu estou vendo, eu acho que nós vamos ficar, depois dessa vai ter, pro ano que vem nós estamos rebatendo a mesma coisa, porque, pelo que eu estou sentindo, vai ser difícil. Boa tarde a todos, vereador João Domingos Zima, vereador moro no bairro Jardim Janaína, conhecido como vereador Nino, também como falou Maneca. Houve uma apresentação nesta casa, eu participei de todos, estou acompanhando. A apresentação dos empresários naquela situação foi levada ao conhecimento da secretaria, a secretaria ficou de montar alguma coisa para nós, trazer de volta. Estive lá faz uns 10 dias, você falou que estava montando, que vai ter uma outra proposta. Mas não tem uma proposta da secretaria ainda? Não foi elaborado nada? Mesmo que seja assim, isso é o que pode. Isso é o que pode. Não, é pela apresentação do Mateus ali, depois até posso aguardar a falação da Luana. Mas eu acho assim que devia trazer mais alguma coisa para nós. Assim também não. Isso é o que os empresários trouxeram, esse é a parte da secretaria, aí agora nós vamos dar um parecer, aí onde vai aqui para a operação urbana consorciada, aí é outro plano. Se essa operação é outro plano, mas nós temos que ver o que é que o município quer. Tem que apresentar para os empresários o que é que nós queremos, até o que pode, para depois entrar no consórcio. Essa é a minha opinião. Obrigado. Vereador Nino, só para dizer que a gente abriu para uma apresentação, conforme eu tinha falado anteriormente, a apresentação dos empresários, dos vereadores e posteriormente a fala da Luana, que com certeza terá já algum desfecho na situação para a gente. Vamos aguardar um pouquinho. Vereadora Maria Bernadette, Bia. Boa tarde a todos. Maria Bernadette Salazar, como conhecida tia Bia. Sou a primeira suplente e pode contar também com o meu apoio. Obrigada. Agora então, vereador Davi não quer falar? Vereador Vitor quer falar? Agora então eu vou passar para a Luana, que com certeza, né, já tem mais alguns detalhes com relação ao projeto. Luana, nossa arquiteta, funcionária de carreira da prefeitura, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Como já fui apresentada, eu sou a Luana, arquiteta e urbanista. Bem, como até a gente havia já conversado desde a época das reuniões do plano diretor, e eu sempre venho batendo na tecla da gente fazer essa operação urbana, que ela acaba sendo muito mais simples do que uma alteração do plano diretor, porque envolve somente a comunidade,
Quando a gente vai fazer uma alteração de zoneamento, dentro do plano diretor, a gente teria que fazer no mínimo 2 audiências públicas e seria convocado o município todo. Então, todo mundo teria direito a voto. No caso da operação urbana, não, é local. Nesse sentido, como os terrenos são próximos e são nos 2 bairros, vai acontecer que as mesmas pessoas vão participar das 2 audiências. Dependendo de como a gente tiver o andamento dos projetos, elas só até podem ser feitas juntas, sem problema algum. Então, assim, pelo que foi me passado, né, como eu não vi nas outras reuniões, o Matheus me passou algumas propostas. Eu fiz um estudo sobre o que é a operação urbana consorciada. Fui a Brasília num evento de um dia onde foram apresentadas as outras operações urbanas que foram feitas no Brasil. A gente tem a operação urbana feita em Balneário Camboriú, tem em Blumenau. Então, a gente tem alguns exemplos. A gente só tem que pensar a melhor forma de trazer isso para o nosso município. Então, eu até vou dar um exemplo aqui de uma das áreas. Como que eu pensei inicialmente no cálculo, isso a gente vai ter que juntar cada empreendedor com cada comunidade para a gente ver como que a gente vai quantificar, porque o mais difícil é quantificar. Porque a operação urbana, o que ela se trata? Ela se trata, tem um plano urbano para uma determinada área, ou seja, vai ter o gabarito de 3, vai ter o índice de aproveitamento de 2, e assim vai indo. E essa diferença do que pode ser construído lá e o que vai passar a poder construir, essa diferença o empreendedor tem que dar em obras. No caso de outras operações urbanas, é o município quem faz as obras e eles vendem o potencial construtivo. Mas no nosso caso, nós vamos simplificar até para a operação ocorrer de uma maneira mais rápida. Como se tratam de terrenos específicos, vai ficar mais simples, né? Então, por exemplo, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e vou fazer um loteamento, então vou usar 65%. A gente está usando, como as áreas não têm potencial construtivo, não tem índice de aproveitamento, tá? O índice é 0, a gente está pensando em usar como base a legislação da desapropriação, que ela considera 2,5 o índice de aproveitamento. Como não está previsto no plano diretor, que até naquela época, na audiência pública, eu falei, a gente tem que botar algum índice nessas áreas para poder fazer a operação urbana e não foi aprovado. Então, a gente viu legalmente uma outra alternativa, tá? Que seria, então, cada terreno vai passar a ter o índice de aproveitamento básico de 2,5, e o que a gente tem que fazer é a conta de quanto o empreendedor vai construir naquela área e ver a diferença, e essa diferença ser revertida em obras. Eu vi aqui que para chegar no zoneamento do entorno ali, fica em torno de, ao máximo é 3,3, né? 3,3. Então, seria essa diferença dos 2,5 para o 3,3. 3,2. Só que eu até estava conversando com o Matheus, eu já fiz alguns estudos de massa no município e a gente não consegue atingir esse índice de aproveitamento. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Cada área, o empreendedor, a gente pode fazer em conjunto isso, a gente vai ter que fazer o desenho do empreendimento. Fazer o estudo da massa dali e descobrir, não, aqui vai ser construído tantos metros quadrados. Aí a gente vai fazer menos o valor dos 2,5 do índice de aproveitamento e essa diferença a gente vai reverter em obras para aquela área. Aí, para não ficar igual, assim, construiu 100 metros quadrados a mais, vai reverter 100 metros quadrados a mais em obra para a comunidade, porque daí o valor ficaria impraticável, a gente vai usar o valor da lei da outorga onerosa, em que reduz essa taxa para 20%. Então, se a diferença da construção der 1.000 metros quadrados, 20% disso vai ser revertido em obras, tá? E isso a gente consegue atingir todas as obras que a comunidade quer, talvez até ampliar um pouco mais. A gente pode pensar não só no terreno em si, mas quem sabe nas proximidades do terreno fazer alguma coisa de calçada, alguma coisa assim também. Então, a gente fez as contas, só que para isso a gente precisa do projeto, do desenho urbano, do projeto em si de cada área, para fazer essa conta, para essa conta não ficar muito alta, porque senão a gente não vai conseguir fechar essa conta e vocês teriam que reverter muitas obras e que não vai fechar. Então, acho que a próxima etapa seria a gente sentar
junto com cada empreendedor, até pode ser em conjunto, não precisa ser separado, mas e fazer o plano urbano da área. Que é definir realmente, vai fazer um loteamento? Tá, ok, mas esse loteamento vai ser para que uso? Vai ser para uso multifamiliar. Cada lote vai ter torres de, 4 pavimentos. Então, vamos quantificar isso, vendo os índices de aproveitamento dentro da legislação do Código de Obras e do plano diretor, qual é que metragem realmente isso significa para a gente reverter em obras. Não é nada complicado, assim, é mais questão de fazer conta e fazer desenho mesmo. Então, ali, para cada área, a gente vai ter que ter um plano urbano definido e esse plano vai ser aprovado. Não vai ser executado outra coisa, vai ser executado aquilo. Se vai ser um loteamento para multifamiliar de 4 pavimentos, é isso que vai ser aprovado e é isso que vai ter que ser construído depois. Daí a gente pode até já prever as próximas reuniões, primeiro talvez com os empreendedores ou com os técnicos de cada empreendedor, para a gente poder definir o traçado. Até para complementar o que a Luana falou, assim, vereador Nino, para a gente fazer essa conta, a gente tem que ter definido o projeto. Eu vou fazer um loteamento e vai ter 220 lotes. Então a gente tem que ter isso, hoje a gente não tem. O lote vai ser tantos metros quadrados, então a gente precisa saber isso. Hoje não tem essa informação. Então, a partir que a gente tiver isso, aí a gente consegue quantificar isso e acho que o que a gente está mais próximo ainda é o da família Damasio, que eles já tem um esboço de um projeto de loteamento. Acho que não está finalizado, mas já está quase, né? Então, a gente já, de repente, já tem como partir para um cálculo desse tipo. Eu acho que o pessoal do Biguaçu Business também já está trabalhando em cima disso. Então, a partir desse momento, a gente consegue trabalhar e quantificar isso. Porque a gente não pode quantificar da seguinte forma: eu vou fazer aqui um loteamento de 100 lotes, vamos supor. Aí a gente cobra uma contrapartida do empresário. E aí depois do cara loteia e faz, 500 lotes. Então a gente tem que ter o projeto, saber o que vai ser, porque isso vai virar uma lei. Essa operação urbana consorciada, é bom que se diga, isso vira lei. Você vai ter lá o que o empreendedor vai fazer, qual é a contrapartida que ele vai dar, qual é o prazo que ele vai ter para executar essa contrapartida. Tudo isso vai ficar estipulado em lei. Então a situação tem que ser um pouco mais específica do que assim fazer uma conta. Vereador Nino, usar o microfone. Os empresários chegaram a fazer uma proposta após aquela apresentada para nós aqui ou não? Não, o que foi feito? Por exemplo, até para especificar, a área do senhor, do Marcelo Coan, tá? A área deles, não sei se vocês lembram, foi apresentado alguns blocos de apartamento, lembram? A gente verificou, eu peguei uma cópia daquele projeto, levei lá para a Secretaria de Planejamento. A gente colocou aquele projeto deles em cima, sobrepôs sobre o cadastro imobiliário. A gente verificou o quê? Se a gente executasse aquele projeto da forma que estava proposto, todos aqueles lotes lindeiros ali iam ficar encravados. Não. Que era. Mas porque assim, foi o que a gente conversou, e assim, desde o início, quando a gente começou essas tratativas, a gente buscou ser o mais transparente possível, tanto com os empresários, tanto com a comunidade, quanto com os vereadores. A gente vai fazer algo que seja realmente possível de ser feito. Então, qual foi a conversa que a gente teve? Até para ilustrar isso. Olha, seu Lorival, ali a gente vai ser obrigado a executar uma rua ali para dar acesso para esse pessoal. Aí chamamos o parceiro dele lá na época, daquela construtora. Aí a construtora, mas se eu perder a área, daí eu não tenho mais interesse em fazer.
Então o seu Lorival trouxe para a gente uns bolsos depois do que ele precisava fazer, que ele precisava abrir a rua, de quanto ele perderia de área nisso, quanto é que custaria a execução dessa rua, e aí por isso ele levou isso pro parceiro lá, e o parceiro não... Isso para ilustrar para vocês que a gente tentou fazer isso, mas não adianta a gente... não adianta a gente aprovar algo que não vai conseguir ser executado, né? E é isso que a gente, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Ô, Matheus, eu não participei da última reunião, mas na última reunião que eu participei, eu não entendi, teve a opção do terreno ali do Sr. Lorival, ou se fazer a entrada, ele não ia perder área nenhuma. Ele ia simplesmente repassar em área institucional e em área verde. Porque a gente ia dar condicionando ou da rua Ayrton Senna ou da Mário Longo. Ele ia passar dentro do recuo dos 30 metros, ia ser uma avenida. Não ia perder área nenhuma do terreno dele. Do tipo que quer fazer a rua, vai cortar o terreno dele pelo meio da área dele e descer. Então ela que pega pela rua Ayrton Senna, que é uma continuação, já liga com São José, já na primeira, com a travessa que tem ali, e ela segue até na casa daquele senhor da casa 2 andares, ela sai lá em cima e não pega nenhuma terra dele. Não, vai por dentro do recuo dos 30 metros. Hã? Mas a vala mas tem o recuo da vala? Que casas? Não, essas casas ali vão ser todas dali, Matheus. Sempre foi discutido isso? Sim, mas não, desde o primeiro projeto, aquele pessoal ali, ou ia pela própria do terreno ali do seu Lorival, ou iria para o terreno lá na medida daquela parte social. Isso é que sempre foi discutido. Matheus, você falou, ou eu entendi errado, que existe uma área que já daria para sair pré-definida, que é a área do campo de futebol. Que eu digo assim, de repente, fazer algumas coisas de etapas, né? Alavancar alguma coisa. Por isso mesmo, Salete, que é a possibilidade. Quer dizer, se a gente for, vamos ser bem honestos, se a gente for questionar a questão do seu Lorival, que tem que alocar famílias, que a gente vai realmente prorrogar cada vez mais. Não que eu não acredite no projeto, a gente está aqui, acho que todos nós acreditamos, ninguém joga tempo fora. Mas se a gente já puder dar um encaminhamento, e mesmo que depois tenha que se fazer mais uma ou duas audiências públicas, nós queremos resolver. Um degrau, uma agonia por cada dia. Então vamos tentar ver o que a gente pode daquilo ali. Porque a questão do seu Lorival, vamos dizer, se tem que alocar família, isso, aquilo, daí realmente é um adendo a maior aí. Mas eu entendi errado ou tem essa perspectiva? Por isso mesmo, Salete, que a nossa primeira proposta hoje foi de a gente fazer isso dividir. Porque a gente já sabe que talvez um demore um pouquinho mais que o outro. Exato. Queremos caminhar, daí dá mais fôlego pra gente, né? Resolvendo um. E assim, a gente até conversou já principalmente com o pessoal da Biguaçu Business, que eles também não têm um projeto em específico, qual é a ocupação que eles vão dar ao espaço, mas estão trabalhando já em cima disso. Mas não apresentou ainda, né? Não. Caso uma pessoa adquirir 10 lotes e quiser fazer um prédio, aí Não, é isso que não dá. Ocupação, né? E isso é o que vai ter que ser feito, entendeu? Por isso que talvez eu tenha que sentar com vocês e ver, mas eu quero ter a possibilidade de um dia poder construir um prédio, então nós temos que trabalhar com a maior possibilidade, tá? Porque o que vai ser aprovado na operação urbana é o que vai poder construir depois. Se vai durar 5, 10 anos para construir tudo,
Não importa, a operação urbana pode levar 20, 30 anos, mas tem que se definir o final, a ocupação final, qual vai ser? Vai ser loteamento residencial, aí só vai poder construir casa, ou vai construir prédio, ou o que vai ser feito, entendeu? É isso que a gente tem que sentar e definir. Pode se dar a oportunidade de ser ambos, vocês fazerem a proposta da prefeitura. Vereador Luizão. Vossa Excelência mesmo já participou de várias reuniões, como a maioria das pessoas presentes aqui. Eu quero acreditar que a solução para este problema seria uma reunião com as pessoas interessadas, mais a secretaria, e que viesse se apresentando as soluções que eles e vocês chegassem a um consenso. Porque se nós formos discutir consenso com esse número de vereadores, com esse número de pessoas aqui, nós vamos ficar aqui o resto do ano e não vamos ter solução. Eu acho que a solução seria convocar uma reunião com os interessados, especificamente os interessados, e ali discutir-se qual a solução melhor que viesse a ser apresentado para a Câmara. Essa é a minha posição, vereador. Obrigada, vereador. É só para registrar que nós estamos fazendo as reuniões, já estamos na 4ª reunião, e o que a gente, são temas que a gente tem que abordar com os vereadores interessados, os interessados, né, e aqueles que podem participar. A gente, posteriormente, os vereadores têm que ouvir também o clamor da população, que está aqui também representada, né, os interessados e dos empresários, para que a gente, posteriormente, aprove um projeto sem medo de errar. Graças a Deus, né, a gente está fazendo essas discussões, embora o difícil é ser dada a largada. Eu também tenho 9 anos de casa, e há 9 anos eu vejo essa história, e a gente não teve largada. E eu já fico mais satisfeita quando a Luana e o Matheus dizem, uma área a gente já pode, porque eu acho que isso vai ser a vitamina que todos os empresários e que a CEPLAN, e bem como os vereadores precisam, para a gente dar uma alinhavada, para a gente realmente dar a saída nesse projeto. É um projeto difícil? Claro que é. Se não fosse difícil, lá no Bom Viver tinha 10 campos de futebol. Então é realmente difícil, mas nós haveremos de estar juntos, porque depois somos nós também que temos que aprovar. Então é legítimo essa participação de todos os demais vereadores. O Rafael quer fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. A pergunta que eu queria fazer lá no início, Matheus, é o seguinte, nós estamos aqui ouvindo os empresários, vai ser ouvindo a comunidade, porque nós estamos ouvindo o anseio dos empresários, o que os empresários têm a oferecer para a nossa região. E a comunidade, ela vai ser ouvida? É quem estamos representando hoje, eu, a Ed, o Uru, mais o Abeneirinho. Então, eu gostaria que fizesse uma reunião desse teor lá no bairro, ouvindo a comunidade. Que haja vista que nós fizemos uma pesquisa recentemente e a área de lazer ela ficou em um dos últimas colocações de prioridades da nossa... Não, Salete, eu gostaria que você me respeitasse. Então, eu gostaria que nós ouvíssemos a comunidade também, porque não adianta nós ficarmos nos baseando no que os empresários têm a oferecer. Nós temos que ouvir o outro lado também. Só um pouquinho, Matheus. Rafael, primeiro, a gente está respeitando. Segundo, quero deixar bem claro que nós aqui somos vereadores altamente responsáveis. E que nós somos representantes legal da comunidade. E nós não estamos aqui deferindo alguma coisa que vá contra a comunidade. Obviamente, uma audiência pública é a participação da comunidade. Tá? Ninguém vai pular esse ato. Não, muito pelo contrário. Nós estamos, sim, nos organizando e nós não estamos favorecendo. É muito importante ficar registrado isso. Nenhum vereador saiu daqui para ir numa dessas empresas para tentar passar um projeto nessa casa. Nós estamos coletivamente para que seja agradada a população, para que seja atendida a população, para que também os projetos no município de Iguaçu não venham só goela abaixo, como o vereador Wilson ainda há pouco falou,
se mais uma meia dúzia de pessoas que defendessem os interesses da população não estivesse em uma outra audiência, teria passado tudo isso aqui que a gente está discutindo, e a população, certo? E a população sequer tinha sabido o que tinha passado no plano diretor. Não estou desrespeitando ninguém, apenas que pedi para o Matheus frisar naquele momento que aqui está sendo representada a população, por isso é uma audiência pública, e também, e através dos vereadores, eu sinto a população muito bem representada, além dos líderes comunitários, sem menosprezo a ninguém. E se nós estamos fazendo uma coisa pública, obviamente é porque a gente vai querer começo, meio e fim, para realmente, efetivamente, que as coisas aconteçam. Matheus. Rafael, até para esclarecer de que forma isso está sendo levantado. A princípio, como tu pudesse presenciar nas outras reuniões, os equipamentos que foram propostos ali foram apresentados pelos empresários. Não foi a gente que pediu nada. Se vamos usar um exemplo, se alguém apresentou um campo de futebol, ou porque ele achou, ou porque alguém na comunidade falou para ele, enfim. Tudo isso vai ser discutido, logicamente, em audiência pública, na oportunidade de a gente ouvir a comunidade, e analisado pelo poder público e pela Secretaria de Planejamento. Por quê? Matheus, dá licença um minutinho, eu entendi perfeitamente. A minha dúvida é o seguinte: eu não estou duvidando da idoneidade de nenhum vereador que está aqui no momento, mas é o seguinte, estamos ouvindo só um lado, nós temos que ouvir outro lado também. É porque, na verdade, para que nós chegarmos numa audiência pública lá no local e está assim, não, pessoal, é isso aqui, o que vocês acham? Não, é porque, na verdade, é o seguinte, tipo, vem um bate-pronto ali. O poder, não, deixa eu concluir aqui até para... É porque o Poder Executivo, principalmente a Secretaria de Planejamento, ela vem absorvendo isso há algum tempo, a necessidade da comunidade. Não estou dizendo que essa é toda a necessidade, mas através das reclamações da comunidade, através das secretarias municipais, que pedem, eu preciso ampliar uma creche, um projeto de uma creche lá no Bom Ver, vamos supor, porque eu estou com as vagas estouradas. Através das indicações dos vereadores, que todas vêm para a gente. Então, a Secretaria de Planejamento já tem um certo respaldo para dizer mais ou menos, para planejar aquela área mais ou menos, né? Não estou dizendo que a gente sabe tudo, pelo contrário, se fosse assim, a gente não precisaria da audiência pública. E a audiência pública vai acontecer da forma que tem que se acontecer, respeitando todos os parâmetros. Assim, e tenho a convicção que a gente não vai levar para a audiência pública situações que não sejam do interesse da comunidade. Talvez seja lá e a comunidade peça alguma alteração, como pediu uma audiência pública que a gente propôs, e a gente acatou da forma mais correta possível, mas a comunidade vai ser ouvida. Até sugiro, se porventura os líderes comunitários aqui representados tiverem alguma solicitação ou alguma contribuição para fazer, a gente está aberto a essas contribuições. Olha, se vocês fizeram uma pesquisa, e a gente até gostaria de ter essa pesquisa, para que a gente pudesse levar ela em consideração. E aí, para na audiência pública, pudesse talvez contemplar alguns pontos dessa pesquisa, enfim. A gente não está aqui para criar um problema, a gente está aqui para resolver alguns problemas, e eu acho que a gente vai conseguir. Sim, tenho a convicção que eu sei da ansiedade, o pessoal do Campo Santos lá tem ido lá falar com a gente, nos cobrar, e a gente entende a angústia deles por tudo que situações que ocorreram no passado e ficaram sem sede, enfim, mas até que saí de outra reunião anteriormente e com a comunidade que também foi prejudicada em um certo ponto, e eu desprezo, no serviço público a gente tem alguns parâmetros e algumas leis que a gente tem que respeitar, e a gente vai fazer tudo respeitando a lei, vamos ouvir a comunidade, tenho convicção que a comunidade vai sair satisfeita, Rafael. Vereador Wilson. Eu só queria complementar a falação da nossa presidente e também dizer de que me sinto muito feliz em participar dessas audiências públicas. Já era na época então do nosso presidente Luiz Roberto Felbach, que aqui nunca era presidente, era projeto, Vossa Excelência também já fazia parte dessa casa, do projeto do vereador enquanto aos empresários. Hoje sempre existiu um projeto da Câmara de Vereadores com todos os vereadores, né, vereador Nino? Vossa Excelência na época não era vereador, mas participava das audiências, sabe que assim, não era aqueles vícios antigos, projeto do vereador fulano com a empresa tal, isso felizmente nós não estamos discutindo e tenho certeza que não será discutido dentro dessa casa. Mas o que eu quero só relembrar e também dizer, Rafael, que isso tudo que está sendo discutido está tudo arquivado.
desde a primeira audiência pública que nós fizemos, com felicidade ou com infelicidade, mas aquela nossa carta de intenção, ela está arquivada junto à Secretaria de Planejamento, e aquilo ali é um documento. Pode ter certeza que, mesmo não representado a comunidade, com os líderes comunitários, que eu digo, os presidentes das associações, sempre será respeitados aquela carta de intenção que nós mandamos, como o Janaína mandou, vereadorina. Sempre. Se mudar uma linha daquilo, nós vamos sentar e discutir novamente. Mas o que me traz estranheza, Matheus, com você como secretário agora do Planejamento, é desde a primeira vez que nós sentamos com o senhor Lorival, desde a primeira vez, de que foi feito o levantamento pela nossa Secretaria da Assistência Social, de que está lá marcadas as residências que vão ser retiradas, e lá tem uma marquinha, lá botaram uma etiqueta, de onde é que ela ia ser deslocada. Não, inclusive, não é só ao lado do seu terreno, mas sim atrás do seu terreno também, né? Que realmente queria ser alojada, tanto era na Saudade, como essa dos fundos, e o que se discutia naquela época, que foi estar naquela nossa ata de reuniões lá, que os que moravam na nossa comunidade, nós queríamos que eles ficassem no nosso bairro, até falou na época da Endil, quando fez a primeira proposta dos 48 mil metros quadrados, que seria o campo de futebol, também ia atender aquelas pessoas que moram, que não tem energia elétrica, que não tem água lá da beira do seu terreno, como é atrás do seu terreno. Eu acho que nós não podemos resolver o problema do seu terreno e deixar aquelas famílias todas lá. Eu não concordo como vereador e como morador daquela comunidade. Eu não concordo. É importante o campo de futebol, é importante, mas que nós demos um lugar digno para aquelas pessoas morarem, porque eles não têm água, não têm luz, não têm nada para se ver. Isso a Luana tem conhecimento desse pessoal de lá, que estão lá, e desde a primeira oportunidade, até por várias atrativas, lá em 2009, final de 2009, 2010, houve uma proposta, inclusive até com a Coab, que foi abaixo do seu valor. Naquela época foi feita uma proposta para o senhor, e a Coab pagava um valor irrisório para pegar e tirar aquele pessoal dali e alocar já naquele próprio terreno, senhor, onde é que a prefeitura se apropriar, junto com o recurso próprio e a Coab. E isso nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão. Porque não fomos contemplados, poucas pessoas foram contempladas pela Minha Casa Minha Vida, tanto na Saudade como nos fundos não foram atendidos, porque nós, como moradores daquela comunidade, disseram, não, vocês vão ser alocados dentro do nosso bairro. E eles estão aguardando. E nós não vamos deixar passar isso em branco. Porque eu acho que é uma injustiça nossa, e nós não teríamos como nós, como vereador da comunidade, vocês como líder da comunidade, dizer, olha, vocês vão ser alocados no próprio bairro. E agora chegar assim, ó, não vai ter construção das casas sociais. Ou da Minha Casa Minha Vida, ou em qualquer um desses terrenos, ou num terceiro local, que não precisa nem ser um dos três, mas que tem que ter algum projeto que realmente defina que vai ter, e eles vão ser atendidos. Como também é a Pascoalina das Costa, o Rafael, a Pascoalina da Costa também, que tem aquela praça lá que está toda invadida hoje, na Pascoalina ali perto do Alemão, do supermercado do Alemão, do lado direito ali é uma praça, que também, já desde a época lá de 2009, existe um projeto para realmente tirar aquele pessoal lá e fazer praça lá também, que foi previsto dentro do loteamento. Então, assim, ó, dentro do terreno da Idia, no campo do futebol e parte social, e tem uma coisa também que eu não sei se ainda está dentro do projeto da empresa, que deveria ser discutido, Luana, era a mobilidade urbana, que era o acréscimo da Avenida das Torres até o terreno o terreno que era da Endil, a parte de trás, estender a Avenida das Torres, porque é o único trecho que dá para ser realmente, hoje, vialmente, para construir. Não posso deixar de pensar também nisso, por causa da mobilidade, né, que aí já não precisa passar pelo Jardim Marcos Antônio, pela João Gildardo, já pega a Avenida das Torres, já sai por ali e vai para São José, ou vai para São Pedro, ou vai para Angelina, que vai para o Potecas, hoje é tudo asfaltado, né? E o terreno da família da Marja também tinha se desenhado, mais ou menos aquilo que... Só que eu vejo hoje que estão começando tudo novamente. Eu até fico assim, porque eu não participei da última reunião. Mas acredito no trabalho da Luana, acredito no trabalho do Matheus. Eu concordo com o vereador Nino, que isso tem que ser um pouco mais rápido, que na verdade o Mané não está mais presente. Eu acho que na próxima reunião, Luana e Matheus, eu acho que nós já temos que trazer umas coisas já com definições. Porque, sem ser essa audiência que nós temos que fazer à comunidade, nós temos que levar, olha, mediante aquilo que foi pedido, daquilo que foi solicitado, daquilo que nós vamos fazer reunião, tem isso aqui para nós definir. É isso aqui, aquilo que nós discutimos desde aquela época lá, é. Então nós vamos dar uma volta para fazer uma audiência pública. Que eu não vou ter o dissabor, levar os empresários, que nem já foram, que foram sem brincadeira. Eu sou vereador dessa casa e também sou empresário. Eu me senti envergonhado da humilhação que eles passaram, tanto nas audiências públicas como no nosso bairro.
que eles foram pensar assim, que era o rei da cocada branca. E não é, gente. E são uns que nem nós, são pessoas iguais. Só que eles têm um imóvel que realmente eles têm que fazer alguma coisa. E para nós não é interessante também que fica como está lá. Nós não temos área de lazer, área de esporte, não temos campo de futebol. Então, assim, eu acho que nós temos que ser um pouco mais rápidos agora. Porque eles têm pressa, nós temos pressa, né? E a comunidade está esperando, toda semana, pois é, quando é que é a audiência? Vai ser o campo, não vai ser o campo. Mas não é só o campo, então, como é que aquelas pessoas não têm luz de água, gente? São quase 300 famílias, vereadora Bia. São quase 300 famílias. Então, isso apavora. Agora, eu não entendi especificamente o terreno do seu Lorival, que a avenida era pegar Ipsena e ir reto, no recuo do rio, que está lá já planejado, e não ia nem passar dentro do terreno dele. Agora, dizer que ia perder metade do terreno, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi, seu Lorival. Não entendi. Eu não entendi. O Bena sabe de onde é que eu estou falando, que é lá da casa dele ali, que é a Mário Longo. Uma daquelas aí ia passar lá da Beira Rio. Ia ser a Beira Rio ali, para poder fazer a manutenção. Isso que foi conversado com a comunidade. Inclusive, foi feita reunião lá no local, com os moradores. Com os moradores que estão lá. Pô, que maravilha, vai ser uma avenida. Que ia se ligar São José por trás. Nós íamos ter duas avenidas. Uma entrar ali pelos Anelatos e a outra ali pela Vida Sorra. Assim, vamos pegar, vamos estragar um terreno, que é um valor, um terreno que tem o seu valor de mercado bom, e vão tornar e vão continuar deixando aquelas pessoas passando na cidade do lado. Aí realmente fica difícil de discutir, Matheus. Assim, vereadora, até vou passar para a Luana, porque a Luana foi uma das pessoas que esteve à frente dessa questão do Minha Casa Minha Vida, e eu acho que ela até tem um conhecimento mais apropriado para estar falando a respeito dessa comunidade ali. Só para esclarecer, essa rua que o Wilson está falando, entre o rio e aquela comunidade ali, não tem espaço para fazer uma rua. A gente até conversou. Tá, então vamos lá. Então, assim, ó, vamos falar daquele terreno daquela comunidade. A gente, há um tempo atrás, até ganhou um recurso do governo federal para fazer um projeto naquela área. A ideia tem duas comunidades lá, a Vila Matinhos e a Vila Esperança. São duas comunidades. A Vila Matinhos é aquela bem embaixo, que é a mais precária, e a Vila Esperança é aquela que é um pouquinho melhorzinha. E as duas usam o terreno dele para acessar ali, tá? Então, a gente fez um levantamento daquela área. A ideia era desapropriar o terreno deles e usar a própria área para fazer a relocação dessa comunidade. Porque o que a gente pega até no Plano Nacional de Habitação de Interesse Social a gente vai tirar uma comunidade, mas a gente não pode tirar ela do espaço onde ela está. Ela tem todas as relações de trabalho, às vezes de família, de tudo isso, a questão das creches, da saúde, tudo ela já tá enraizada naquela área. Então, a gente tem que sempre relocar o mais próximo possível. E a ideia era fazer aquilo. No fim, a gente acabou perdendo o recurso do governo federal, que era só para o projeto, não era para a obra, porque a gente não tinha dinheiro para fazer desapropriação. E na época não tinha como fazer desapropriação. Então, foi oferecido ao pessoal da comunidade para que eles fizessem a inscrição do Minha Casa Minha Vida, só que os dois empreendimentos eram muito longe de onde eles moravam. A maioria já tem acesso ali, por ali mesmo, então eles não são obrigados a participar. Cada um faz a inscrição se quer, porque eles não querem sair daquela área, eles até aceitam ser relocados, mas tem que ser para uma área próxima. Então, isso que o vereador Wilson sempre fala, porque o projeto sempre foi isso. A ideia sempre foi essa, mas projeto definitivo nunca teve. Porque o projeto não envolve só dizer, eu vou tirar essa comunidade aqui e vou colocar aquela. Quem que vai pagar isso? Quem vai construir essas casas? Então, a gente não pode só ficar nas ideias. A gente, como executivo, a gente não pode chegar para a comunidade, aqui vai passar uma rua, vocês vão ter que sair daqui. Não. Nós temos que dar uma outra alternativa. E para a maioria das famílias que moram lá, nós vamos ter que dar casa, porque eles não têm condições de comprar um apartamento. Mesmo no Minha Casa Minha Vida, faixa 2. Tem algumas famílias que não têm nem condições de morar em apartamento. O pessoal lá vive muito de reciclagem de lixo, então eles precisam de um espaço para guardar o papelão, todas as coisas que eles catam. Então tem uma situação bem delicada ali. E a gente não pode... Tá, é área invadida? É área invadida. De quem está o erro? De quem deixou invadir?
Ou seja, a prefeitura não fiscalizou, agora tem que corrigir. Isso acontece nos morros, isso acontece em todas as áreas. Enquanto a gente tiver só 2 fiscais na Secretaria de Planejamento, a gente não vai conseguir corrigir nada, controlar nada. Então, aquela área, não tem como fazer uma rua, onde o vereador Wilson está falando, não tem condições de fazer uma rua ali e implantar o empreendimento como eles apresentaram, a gente ia encravar toda aquela comunidade. Eles iam passar pelo rio. Então... Só me permite... Só me permite assim, ó. Agora eu fiquei sem saber o que eu faço, então. Eu dou sequência no projeto baseado na rua que a gente conversou aquele dia com o Matheus, ou espero vocês definirem se vão tirar aquele pessoal de novo? Não é assim, até desde o início que a gente começou a tratar disso, eu sempre busquei ser muito sincero com todos os empresários aqui presentes. A prefeitura não tem condição de tirar aquele pessoal ali e botar em outro local. Até porque é o seguinte, eles não querem sair dali, foi proposto para eles irem na época por Saudade. Primeiro Minha Casa Minha Vida que teve em Biguaçu. Íamos tirar eles ali e relocalar. Eles não quiseram. Não, nós vamos ter que trabalhar com a possibilidade ali de execução da rua. Então, o Bom Viver vai continuar com um monte de gente de área invadida que não vai ser resolvido. Então, quer dizer que é isso? Então, ele nunca vai construir. Já disse para ele, você não vai construir mais ali. É mais fazer isso para ele. Mas por que não vai... Porque tem aquele pessoal que tem toda a pendência, ele não vai fazer um empreendimento, botar milhões de reais para ficar numa área. Quem é que vai querer comprar o empreendimento dele, ô Matheus? Me responde. Como é que eu vou morar numa casa, chegar ao meio-dia, ter uma luz e uma água, eu sabendo que o cara tá batendo na minha porta lá na frente, pedindo um prato de comida, que ele não tem luz e uma água para atender a casa dele, cara? Nós temos que fazer um projeto num todo, não é resolver o problema nós temos que resolver o problema num todo. Agora, me desculpa, Leandra, se a prefeitura não tem fiscal, o problema é da prefeitura, o problema não é da comunidade. Agora, que tem que ser resolvido sim. Tem que ir lá dar assistência para aquele povo. Porque dali, quando é para eleição, nós vamos lá pedir voto, é quando ali se torna marginalidade, quando ali é depósito de lixo, a Vale do lado joga ali, aí quem alaga e entope nós é a nossa Helena que tem uma máquina de drenagem. Nós temos que resolver sim aquilo ali. A reunião está perdendo foco, infelizmente. Não, na realidade, vereador, não, só estou dizendo porque eu já estou vendo que as pessoas envolvidas já estão saindo. Quer dizer, só vamos focar. Eu sei que cada projeto tem suas peculiaridades. Não adianta a gente querer discutir aqui que para tu fazer um projeto, tu tem que definir quanto tu vai usar, quantos pavimentos tu vai fazer, a metragem de cada lote. Não vai ser aqui que nós vamos definir isso, gente. Nós vamos definir os projetos que os empresários estão apresentando para a gente discutir o que a gente vai poder, não é? Favorecer, o que a gente vai poder realmente aprovar nessa casa, porque esses projetos que eles estão pleiteando vão favorecer a população, ou seja, vão resolver problemas sociais da comunidade de Biguaçu. Então, o que eu digo assim, acho que para a gente dar um norte, ao menos na reunião de hoje, Luana e Matheus, eu acho importantíssimo, falou-se aqui que tem uma área já, que o empreendedor já está meio que definido. Falei já anteriormente, há quase uma hora atrás, acho que a gente tem que tomar essa vitamina. Se tem algum empreendedor que já se antecipou, sabe o que quer construir, sabe a área que ele vai disponibilizar e o que a gente vai poder fazer, eu acho que a gente podia dar um pontapé inicial com esse projeto. Né? O que vocês acham? Foi sugerido que uma comissão de vereador acompanhasse a empresa, uma comissão daqui, com o planejamento lá. Já se discutia, pelo menos porque nós temos 5 vereadores daquela comunidade. Não desprezando demais vereador, mas pelo menos fosse 2 daquela comunidade, mais um ou outro vereador, o senhor Lorival vai lá discutir com o planejamento. Leva o vereador junto, a gente mora lá. Quem sabe traz a associação junto só, para começar a diminuir isso aí. Mas não vamos conseguir entrar em acordo nunca. Que, nesse caso do Sr. Lorival, esse caso da Indil e esse caso das 4 famílias lá, eu sugeri que fosse feita uma comissão de vereador assim. Aqui nós temos as comissões de obras e saneamento, que existe uma comissão. Além dessa comissão, bicho, eu sugeri que fosse
2, 3 vereadores juntos acompanhar, nós já ficava sabendo e ia dar encaminhamento. Seria para a presidente botar em apreciação. Vamos ver a situação, mas mesmo sendo a comissão vereadora, a gente não pode deixar de convidar todos os vereadores e, obviamente, acho que a Secretaria de Planejamento, eu não vou avaliar o que falta para quem falta. Eu acho que faltou vontade de muita gente muito tempo. Porque se tivesse tido falta e competência, capacidade, muita gente já teria feito, né? A gente não estaria aqui há 3 meses, a gente está há 2 meses aqui discutindo. Não me custa nada, eu estou aqui para lutar realmente, porque teve um monte de gente que veio antes de nós todos aqui e não lutou, porque senão não estaria à deriva lá, usando um espaço físico hoje, alugando um espaço para fazer uma creche, quer dizer, né, tendo que alugar um espaço para construir uma creche. O município não precisava estar passando por esses penduricalhos, né, vereadora Bia? Então, acho que a gente encaminha e que a Secretaria de Planejamento, bem como os investidores, que fique bem claro, acho que isso já é um passo muito importante, estar bem claro que a gente vai discutir a questão de plano diretor, de mudança do plano diretor, que a gente vai discutir, obviamente, separado, mas que, obviamente, a gente vai discutir, não vai discutir nada em detrimento da sociedade, nós vamos querer realmente lutar pelo bem da sociedade. Estamos aqui em defesa de todos, queremos realmente que o Bom Viver tenha uns ambientes, uns investimentos melhor, né? Mais com qualidade de vida. Mas a gente não vai abdicar dessa participação. Agora, questão de fazer uma comissão, não fazer uma comissão para acompanhar, como a Luana falou, talvez se tiver mais servidores lá, né, Luana? Talvez, né, Matheus? Se tiver mais gente para trabalhar e os empresários efetivamente encaminhar esses projetos, acho que a gente começa a dar os pulos. Eu estou bem acostumada a enfrentar desafios. Eu acho que eu pediria, alguns já saíram, outros estão aqui firmes e fortes, eu pediria às pessoas que realmente não hesitassem, porque falta muito ainda para terminar o mandato, e tem muitos ainda que haverão, se não todos, mas haverão de permanecer. Então que a gente continue essa trilha, porque se em tantos anos a gente não conseguiu, talvez a fórmula seja essa. Então pediria, eu acho que a Luana pode dar mais alguns adendos e o Matheus, para que seja dado encaminhamento para a gente fazer outra reunião, sim, né? Agora, pedindo, porque segundo o Matheus, os projetos também dos empresários não estão ainda na sua consistência, exemplo daquele da Endil, né? Uhum. Microfone. O índice construtivo de alguma, como a Luana falou, que tem que ser especificamente, essa informação veio nesse momento, pela Luana. Então, eu me comprometo, nós da Liga Sul, em sentarmos com o Matheus e com a Luana, principalmente com a Luana, e traçar, o nosso terreno tem um índice de aproveitamento, que tirando as APPs, tirando tudo, dá tantos terrenos, vamos destinar tanto a que possa ser feito prédio, tanto para que possa ser feito só. Isso é fácil de fazer. Nós podemos, isso é uma questão, eu sei que o maior problema do órgão público é pessoal competente, que tem a Luana deve se virar sozinha para analisar, sei lá quantos projetos que entram lá. Isso não é só Biguaçu, isso é em qualquer lugar, isso é em Itapema que eu moro, em qualquer lugar, acontece isso, né? O que aconteceu é que tem uma diretriz, não adianta nós queremos, por causa desses 3 terrenos, solucionar todo o problema de um bairro. Isso não vai conseguir nunca, isso pode esquecer, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então nós podemos, dentro de um mês, sei lá, 45 dias, não sei qual o tempo que nós vamos levar, ter definido, ó, nós queremos tantos terrenos, alguns terrenos vão ser maiores, destinados a que a pessoa aproveite maior. Isso é fácil para nós fazermos. Não é uma coisa difícil. E apresentar, só que nós temos que, eles querem que eu ouça a comunidade, o que a comunidade quer. O que desde o primeiro dia que nós compramos terreno, era, o vereador Vilso sabe, a maior reivindicação deles era um campo de futebol, com não sei o quê, por isso que foi apresentado isso. Não é aleatoriamente porque eu quero dar um campo de futebol, que é mais fácil ou é mais difícil, né? Mas não adianta, nós queremos discutir o mundo em torno de todo, sei lá quantos milhões de metros que tem o bairro, para tentar resolver tudo.
Nós, em pouco tempo, nós apresentamos um projeto, ó, nós queremos tantos terrenos menores, tantos terrenos maiores, nós já sabemos o que dá para fazer lá. Né? Então, isso não é fácil de nós apresentarmos. E podemos nos comprometer juntos, se a Secretaria se comprometer, na próxima reunião trazer um projeto pronto. Nós fazemos um projeto pronto. Dizer, ó, o loteamento é assim, com essa zona vai ser uma zona residencial mista, com prédios e com casas, essa vai ser só residencial. Isso é tranquilo. Já é acho que essa questão técnica que tem que vir. Lembrando também que essas reuniões são, a gente convida os envolvidos. E ela é aberta, ninguém não tem, né, participa quem quiser, né, na realidade. Então, obviamente que essa parte técnica tem que ser tratada lá. Não adianta a gente trazer a parte que eu falei, esses amiúdos, tem realmente cada um que procurar a Secretaria de Planejamento. O que a gente quer é sempre estar apresentando para a discussão do empresário, né, da comunidade, todos juntos aqui. Então, o que a gente poderia já encaminhar? A Biguaçu Business já apresentaria um projeto o mais breve possível para... E a partir do momento, daquele ali, a partir do momento, não somente daquele, dos outros também, só que a gente não venha de repente para cá, não adianta a gente vir, e cada empresário sabe o que vai ter que resolver e o que vai estar encaminhado lá. Então, eu acho que a partir do momento que tiver alguma proposta definida, a gente já marca uma outra reunião. O que eu vejo meio que encaminhado é essa, que muito possivelmente é o campo de futebol. Rafael, o nome dele não é Rafael. Veja o que a comunidade quer, se é alguma coisa, traz para a Secretaria de Planejamento e diz, não, traz lá, diz, nós incluímos junto, e nós precisamos saber, nós não estamos aqui para explorar um povo para ser explorado. Se quiser nos explorar, pronto, a Luana sabe, nós temos um projeto das casas lá que está tudo pronto. A Luana sabe disso. Nós temos um projeto que está tudo pronto, só que nós queremos mudar, que vai ser esse projeto de loteamento é melhor. Mas se a coisa não for, é o que nós vamos fazer. A hora das vezes, vamos colocar a área das vezes, vamos deixar lá, um dia vai ser ocupado para fazer uma favela, alguma coisa assim. Então, não adianta nós querendo resolver um problema com o governo federal, que o governo municipal não resolve. Daí o cara diz, não, o empresário tem que resolver, vamos fazer tantas casas. Não adianta. Isso é chover no molhado. Nós estamos nos propondo a fazer alguma coisa de uma forma limpa, clara, não foi um vereador, não teve um vereador que chegou para nós e pediu, disse, não, ó, nós vamos facilitar, nós queremos R$1, nós queremos... Foi uma coisa muito bem proposta por eles. Agora, querer resolver o problema do mundo em meia dúzia de áreas... Ô Edson, assim, o que eu vou propor? A Secretaria de Planejamento, e aqui eu queria deixar isso bem claro para os vereadores, para os empresários, e até para os líderes comunitários, que eu sei que alguns que vão lá me procuram, me perguntam, assim, nós vamos, a partir desse momento, dar toda a prioridade possível, a partir do momento que o empresário nos procurar lá, o nosso projeto é esse aqui, vamos chegar num valor? Vamos sentar para discutir um valor e o que nós vamos fazer as contrapartidas? Aí nós chegamos num conceito e eu vou propor para vocês o seguinte, a gente vai minutar, conversar com o empresário, a partir do momento que ele definiu o seu projeto, vamos chegar num denominador comum, minutamos o projeto de lei da operação urbana consorciada, trazemos para a Câmara autoriza, vamos para a audiência pública e trouxemos para aprovar. Porque ó, o caminho é esse, o outro não tem. A partir do momento que o empresário diz, a minha ideia é fazer isso aqui no meu terreno. Vamos fazer a operação? Vamos mudar? Então tá. E nós vamos dar toda a prioridade possível. Se ele for lá amanhã com o projeto, nós vamos discutir isso amanhã. A partir desse momento eu estou dizendo para vocês que a prioridade é analisar isso. Só que também não depende só nós. Agora a gente precisa de algumas informações que a gente vai coletar com os proprietários. A partir do momento que ele passar isso para a gente, vai dar toda a prioridade necessária. E já digo de antemão para os vereadores, políticos comunitários, que a gente vai tratar dessa forma, com a maior prioridade que isso merece. Mas a partir do momento que a gente tiver essas informações lá. Okay. Até eu acho que o pessoal tem um empresário que queria começar a falar. Microfone para mim. Não precisa para gravar. Obrigado. Isso. Eu vejo os dois lados. Eu acho que andou. Para nós, estamos lá de cá, andou.
Existe hoje um posicionamento da Câmara, que a gente sabe que se fizer, vai ser discutido aqui. Certo? Existe um posicionamento da Prefeitura dizendo que se for encaminhado vai analisar. É o que nós precisamos. Acho que a resposta mais importante que nós precisamos hoje, estou representando as 4 famílias, é saber o que a comunidade quer. Porque para nós é a mesma coisa, dar um posto de saúde, como dar um centro social, como dar um campo de futebol, como dar um ginásio de recreação. É a mesma coisa. Porque senão nós vamos fazer um projeto em que nós não sabemos o que a comunidade quer. A comunidade precisa se posicionar, porque em tese a comunidade quer tudo. Tá? Então nós precisamos saber. Na hora em que a comunidade quer tal coisa, nós vamos fazer as contas, é lógico. Tem que ser um ganha-ganha, porque nós queremos fazer coisas bem feitas que vão valorizar a casa do vizinho, a casa de quem mora lá, resolver o problema do saneamento que não tem. Né? É aquela mesma linha que está lá. Que vocês estão raciocinando é a mesma linha nossa. A hora em que for definido qual é a pretensão da comunidade, nós vamos fazer o nosso projeto. Vamos encaminhar ali junto com a... Se a prefeitura não tiver a equipe necessária, vai dizer, vocês têm 20 dias e tem que trazer, nós vamos correr atrás, vamos ter que contratar. Mas só deixa eu só fazer uma parte aqui na falação do senhor. Eu não acredito, a parte de vocês, porque a área institucional, a área que a gente vai ter para fazer os equipamentos em prol da comunidade, a gente já sabe. O que eu acho que minha opinião, que os empresários tinham que se ater agora é definir o projeto. Tá bom, não os equipamentos. Então está gravado, nós vamos definir o projeto, vocês dizem o que a comunidade quer colocar. Exatamente. Os equipamentos, a gente vai chegar num valor de contrapartida e aí a gente vai definir se o campo é melhor aqui ou acolá, enfim. Se vai dar 200 lotes, ou 100, ou 50, tá bom. O que a gente tem que definir é o parâmetro, é o urbanístico do... Então nós nos comprometemos de ir na secretaria, verificar quais são as legislações que têm que ser obtidas e entregar um anteprojeto para... Mas só assim para complementar o que você quer dizer, dando a resposta lá para ele, a gente não quer a comunidade explorar e também não quer que resolva dentro das comunidades. A gente quer que faça uma coisa dentro da proporcionalidade. Claro. É sempre dentro daquilo do 35% que a lei permite. Claro, está correto. É dentro disso, não é mais nada que isso. Só que assim, não adianta nós hoje lá para a comunidade dizer que nós não vamos ter um campo de futebol, nós não vamos ter área de lazer e esporte, que é a área pretendida dentro do terreno também já de vocês, e a área lá social, que é da parte do Lorival, nós vamos ser passado por mentiroso. Tá você está me entendendo? É só isso, é aquilo que assim, só que tem coisas que tem que voltar a discutir, que é o caso do Lorival, voltando um pouquinho de lá, que é uma coisa que não é difícil de resolver, gente. Não é difícil. Tá bom. Então o nosso compromisso é esse. Nós vamos procurar semana que vem a Câmara, e vocês vão me dizer o que é que nós precisamos. O que a Câmara, a Prefeitura pode fazer, que não puser, nós vamos contratar arquitetos para fazer o que for necessário, não tem problema então, nenhum. Ok, agradeço. Acho que ficou mais ou menos definido, né? Né, Matheus? A pressa, obviamente, é toda nossa, né? Mas nós estamos agora na mão dos empresários para que levem os projetos até a Secretaria de Planejamento e, posteriormente, a Secretaria de Planejamento marcará conosco mais uma reunião para a gente, se Deus quiser, encaminhar. E dependendo da Secretaria, dependendo dos empresários e o que eles trouxerem, se já trouxerem efetivamente um assunto, não adianta a gente também voltar aqui sem ter um projeto pautado já. Não adianta, se o empresário apresentar um projeto e a CEPLAN entender que não é viável, é importante já avisar para o empresário, né? Não, esse caminho não dá. Justamente, né? As dificuldades são essas está impossibilitado. Para que o empresário, né, que a gente está sentindo que quer realmente fazer investimento, para que ele caminhe por outra rua, né? Então, vamos tentar, o mais breve possível, encaminhar a CEPLAN, e não tem saída, a nossa saída é essa, o encaminhamento do CEPLAN, para posteriormente o CEPLAN marcar uma outra reunião conosco. Eu até acho que o interessante seria, antes de vocês finalizarem o projeto de vocês, vocês irem lá na secretaria para a gente conversar. Acho que pode ser amanhã ou qualquer dia dessa semana, para daí eu até explicar, mostrar as contas para vocês. Tem umas áreas, a gente tem que ver a questão da hidrografia ali, das áreas de APP, a gente pode procurar a FAMAB também, para a gente já traçar as diretrizes ambientais, porque nas duas áreas, pelo levantamento do GeoMais, tem áreas de hidrografia, isso a gente tem que fechar certinho. Então o ideal seria essa semana, até sexta-feira, vocês irem lá, para a gente conversar.
Não, pode ser amanhã então. Pode ser amanhã no começo da tarde. Pode ser a partir de 1h só. Então tá. E daí, Edson, também, se quiser ir lá amanhã ou até sexta-feira, pra gente sentar, ou então até pode ser hoje, até às 7 horas, pra daí eu já mostrar pra vocês, porque a gente tem que ver essa questão dos cursos d'água, que eu vi que no desenho de vocês tem partes canalizadas, isso a gente tem que casar, porque a gente tem que respeitar as diretrizes ambientais também. Não adianta a gente, né, fazer o projeto e depois chegar lá na FAMAB e não consegue a licença ambiental, né? Tá? Daí depois eu acho que fica por isso. Então, primeiro eu vou conversar com eles, para depois eles continuarem o projeto e depois a gente consegue dar uma prévia da próxima reunião. Exatamente. Ok, então, agradecendo mais uma vez ao Matheus, à Luana, a todos os empresários, todos os vereadores, os líderes comunitários, encerrada a nossa reunião e no aguardo do pedido, do comunicado da Secretaria de Planejamento, para que o mais breve possível a gente ande mais um degrau dessa escada. Obrigada. Boa noite.